Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula, à nossa catequese, Doutrina Cristã. Vamos entrar para a segunda parte da nossa doutrina cristã, tendo já, concluído ontem, na aula de ontem à noite, a primeira parte. O credo, a profissão de fé, vimos os 12 artigos da nossa fé, da nossa doutrina. Hoje, nesta aula, nessa primeira aula, que vamos dar continuidade, sendo a primeira aula da segunda parte, a moral cristã, vamos dar continuidade na 22ª aula. Tá certo? Vamos ver as noções fundamentais da moral cristã, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, Jacira, Joana, Cida Silva, o áudio está saindo, está tudo ok? Dê aí um ok para a gente começar a aula de hoje. Né? Ok, o som tá bom. Cláudia Paulina, obrigado. Então, vejam. Pelo nome de moral, entende-se o conjunto das regras que servem para dirigir os costumes e as ações livres do homem, segundo o lume da reta razão e a vontade positiva de Deus. Atenção aqui, não é? O que é a moral? É um conjunto de regras que dirige os costumes e as ações livres dos homens. Veja, segundo a sua razão, né, e a vontade de Deus. Aqui há uma fusão simbioticamente entre a razão, a inteligência humana, dentro da vontade de Deus. Isto é a moral cristã, não é? Esse conjunto de regras, veja, que dirige os costumes, não é? do homem, dentro da reta intenção, a sua razão e dentro também da vontade de Deus. Não somente a vontade de Deus, porque Deus não agride a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas também não somente a nossa razão, a nossa inteligência, tá certo? Nós não seguimos simplesmente o giro da nossa venta, não, o nosso bel prazer. Mas a nossa vontade, veja, se adequa à vontade, a nossa inteligência, aliás, se adequa à vontade de Deus. E a vontade de Deus age dentro da nossa razão, da nossa inteligência. O homem, pela própria razão, chega ao conhecimento de Deus. Avante! Para nos salvarmos, não nos basta crer as verdades ensinadas pela fé. Atenção que isso aqui é importantíssimo, não é? Como dizia, porque isso aqui é a reforma. Veja, 517, no século XVI, Lutero, que dizia sola fide, só a fé. Basta crer apenas. Basta crer. E aqui nos diz, a doutrina cristã católica nos diz que não basta apenas crer. Devemos também cumprir a santa vontade de Deus.
Jesus Cristo disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 8, não é? A vontade de Deus ficou expressa na lei que ele dera aos homens. É importante aqui, não é? Veja, nem só a fé e nem só as obras. É a síntese entre fé e obra. Por isso que o maior ícone, não é, desta síntese é o apóstolo Tiago. Quando, veja, Paulo diz a carta aos Romanos, só a fé bastaria para a salvação, o apóstolo Tiago, sem criar encrenca, sem criar, veja, briga, arenga, como a gente diz aqui no Nordeste, ele diz assim: mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. O apóstolo Tiago chega ao ideal, não é? A síntese de fé e obra. De fato, quem tem fé mostra pelas obras que tem a fé. Tá bem? Não é um ateu prático que diz que tem fé, mas a sua ação, o seu testemunho é totalmente ao contrário da fé que ele diz que tem. Tá certo? É uma fé que para ele basta e não precisa de testemunho, não precisa de exemplo, não precisa de esforços, não precisa da ação. Pelo contrário, a nossa fé precisa dar testemunho, não é? Diante de Deus, diante de mim mesmo, para o bem de todos. É aquilo que nós vemos na casa de Betânia. Na casa de Betânia, não é? Sobretudo no relacionamento das duas irmãs, Marta e Maria, não é? Marta é a fé que age, veja, Maria é a fé que medita, que contempla. Então, as duas não são rivais, as duas não se confrontam, mas as duas se completam. Vejam, as duas se completam aqui. São chamadas as duas colunas. A coluna da contemplação, que é Maria, e a coluna da ação, que é Marta. Tá certo? Vamos avante. Vamos agora vimos a definição de moral. Vamos agora para a divisão, não é? Moral, natural e revelada. Tem essas três divisões, a moral. A moral divide-se em natural e sobrenatural, ou revelada. Tá bem? Escreva aí no caderno, nas suas anotações. Em quantas partes se divide a moral? Em duas. Quais são? A natural e a sobrenatural, que nós chamamos de moral revelada. Natural é conhecida somente pela razão e se pratica pelas forças naturais. Por isso aqui também nós conhecemos as virtudes naturais, que já nascemos, não é? As quais foram colocadas em nós quando Deus nos criou, que nós chamamos de simpatia, que nós chamamos de empatia, que nós chamamos de resiliência. Vejam, as qualidades humanas que nós vemos nas pessoas, que chamamos também de habilidades. São essas, né, que emana e demanda da própria pessoa. Que cada pessoa tem as suas qualidades, as suas habilidades, as suas capacidades, e elas vão naturalmente no cotidiano da vida, no seu ritmo, que cada pessoa tem um ritmo, atenção, elas vão desenvolvendo, tá certo?
Sobrenatural ou revelada é a conhecida pela razão iluminada pela fé, isto é, por meio da revelação divina. Aqui, o doutor angélico, chamado São Tomás de Aquino, ele diz que a graça supõe a natureza e a transforma, a aprimora, a melhora. Tá certo? Então, nessa natureza que foi já plasmada por Deus, no início de toda a criação, como diz lá em Gênesis, veja, vem uma luz, a luz da fé. Então, nós contamos com essa luz da fé, que é a revelação cotidiana do sobrenatural, da graça, da ação de Deus, da bênção na minha vida. Todos os argumentos aduzidos em favor da necessidade da revelação divina no que se refere às verdades a crer, provam também a necessidade da moral revelada. Bem, então, aquilo que já nos foi revelado, né, na razão pela luz da fé, se torna dogma. Ou seja, certeza para nós. Não é? Aqui nós podemos confiar, nos sentirmos seguros. Tá bem? Esse artigo nos leva seguramente para a salvação, para os céus, para a eternidade. Aqui não tem sombra de dúvidas, certo? Aqui eu não posso ficar tonto, esquizofrênico, bipolar, não é? Transtorno de ansiedade, que eu não sei. Aqui não tem instabilidade. Nos dá segurança, nos dá sanidade, que é saúde, que podemos caminhar para a nossa salvação. Não apenas para a nossa alegria, como cantava o outro, né? Mas para a nossa salvação. A moral natural se distingue da revelação porque aquela é falível. É falível, tá certo? Todas as qualidades humanas, todas as capacidades humanas, todas as habilidades humanas acabam com a morte. Acabam com a morte. Você olha para uma pessoa e diz, que pessoa inteligente, né? Essa pessoa é um gênio, tá certo? Que capacidade, que eficácia, que habilidade. Essa pessoa tem muitas qualidades. Chega a criar em nós inveja, não é? Admiração. Mas seja consciente. Quando aquela pessoa morrer, morre tudo, acaba tudo. Tá certo? As coisas naturais se acabam. Não é? Vem a falência. É falível, como vimos aqui. Só nos é dado a conhecer os preceitos naturais. Nos leva a uma felicidade natural e nos propõe só motivos de ordem natural para a conseguirmos. Então, todas as habilidades naturais nós conseguimos por meios naturais. Então, precisamos estudar, não é? Precisamos, veja, da educação de base, escolar, do ensino. Precisamos fazer todas aquelas etapas que hoje nós conhecemos, não é? Da pedagogia. Depois, para nos tornarmos profissionais, precisamos cursar um curso que chamamos de faculdade, curso superior. Depois fazer as pós, nos aprimorarmos de modo natural. Tudo isso é natural. Não tem nada de sobrenatural aqui, não é? Por mais que teçamos elogios para aquelas pessoas, mas não tem nada de sobrenatural, certo? Ah, ele é um especialista, ela é uma boa profissional. Tudo isso conseguiu de forma natural, com os próprios esforços. É possível. É possível. E veja, isso é tão verdade que os ateus conseguem isso. Que os pagãos conseguem isso. Que os indiferentes conseguem isso. Vejam. Aqueles que não participam de igreja, conseguem isso. Porque tudo isso é de ordem natural. Talvez até então você não sabia distinguir estas coisas, não é?
Não sabia discernir. Discernir é separar, como distinguir, não é? Não sabia. Agora vem a questão, veja, da ordem sobrenatural. Vamos ver, para aí ficar mais nítido, mais claro. Tudo isso está dentro da moral e dos costumes cotidianos. A sobrenatural ou revelada é, pelo contrário, infalível. Atenção, a natural era falível, ou seja, passa, não é? É perene, é imanente, tá certo? Entra em falência, morre. E por isso, se eu não me preparar cada vez mais, segundo as exigências da sociedade, que em cada época ela muda, eu fico para trás. Não é assim? Não é? Se eu não continuar lendo dentro da especialização que eu escolhi, se eu não continuar me dedicando, veja, eu fico para trás. Porque, veja, a vida continua. Como dizia o velho Cazuza, não é? Todo descontrolado, o tempo não passa. Veja, o Rubem Alves diz, o tempo fugites, o tempo passa. Então, as coisas vão andando. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. E as pessoas nos passam, nesse tempo de competição, de sobrevivência, nos passam para trás. É uma questão de sobrevivência. Aqui é instintivo. Não tem nada pessoal, não é porque me odeia, não gosta de mim. É questão de sobrevivência. Você que está no mundo, você que está na sociedade, você tem que olhar para isso. Não é? Pode ser o seu melhor amigo, mas se vão fazer um concurso os dois, se torna o seu concorrente. Compete com você, certo? E lá no ensino fundamental lhe dava filas, não é? No normal médio lhe dava fila, na faculdade lhe dava fila, no concurso ele não vai lhe dar fila. Não é? Não vai lhe dar fila mais, porque está concorrendo com você. Tá certo? É uma questão de sobrevivência. Então, se a gente não se dedicar para a vida, de forma natural, a gente fica para trás. A vida vai passando por nós e nós não passamos pela vida. Vamos tirar uma sabedoria daí, não é? Tirar uma sabedoria, tá certo? Veja, vamos lá. Dar-nos também a conhecer os preceitos positivos divinos. Conduz-nos à visão de Deus. E sem descurar os meios humanos, nos propõe meios, ou seja, graça, sacramentos e sanções, prêmios e penas sobrenaturais. Atenção aqui, não é? Ontem eu aproveitei a primeira oração da igreja, que pedia para nós que fôssemos revestidos pelas virtudes do coração de Jesus. E eu colocava na homilia de ontem, não é, as virtudes que estão no coração de Jesus. Claro que tem todas as virtudes, mas as sobrenaturais, não é? Primeiras, as teologais, fé, esperança e amor, não é? E as segundas, posso dizer assim, que são os 7 sacramentos, de forma natural, mas que nos dá a graça. Veja, a graça sobrenatural, que são os sacramentos. Os sacramentos. Que, atenção, não é? Veja, essa moral natural, que nós chamamos de qualidades, que nós chamamos de virtudes também naturais, elas são aprimoradas pela graça e pelos sacramentos, certo? Aqui nós temos também as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, não é? Sobretudo, não é? Se a gente for também ver pelo crivo
da virtude da humildade, da virtude da prudência e da virtude do discernimento. São, não é, virtudes importantíssimas para a nossa maturidade humana e a nossa maturidade espiritual. Atenção, né? Não sei se você sabia que os santos, eles são reconhecidos santos quando eles crescem em 11 virtudes. Então, eles crescem nas virtudes naturais e nas virtudes sobrenaturais. É preciso para aqueles que estão ascendendo em tudo aquilo que são mente, corpo e alma, que a igreja chama de santidade. Santidade é ser sano de mente, ser sano de corpo e ser sano de espírito, de alma. Veja, certo? É porque a gente confunde santidade com os dons extraordinários, que nós chamamos de místicos, né? Nós confundimos santidade com levitação, andar flutuando. Nós confundimos santidade, veja, com bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Nós confundimos santidade com os estigmas, ter as 5 chagas, como muitos santos tiveram 1 ou 2, mas o São Francisco teve as 5 no final da vida, São Padre Pio durante 50 anos. Nós confundimos com a santidade com a ciência infusa, ou seja, não é, a capacidade de conhecer o interior do outro, o raciocínio do outro. Não! Se formos confundirmos somente santidade nestes aspectos, de fato, ninguém pode ser santo. Mas se nós pensarmos como a igreja pensa, de forma natural, de forma sobrenatural, com a razão de cada um dada por Deus e com a fé, veja, nós entendemos que santidade é equilíbrio de mente, né? Equilíbrio de corpo e equilíbrio de alma. Tá certo? E equilíbrio é inteligência, vontade e liberdade, constitui a nossa alma. É o ser livre de tudo e de todos diante de mim mesmo, não é? Diante de Deus. Veja, por isso que Nossa Senhora é Santíssima, que ela disse, dentro da sua inteligência, não é? Como vai acontecer isso que eu não conheço homem nenhum? Olha, dentro da sua inteligência, dentro da sua vontade, eu quero, e dentro da sua liberdade, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Nossa Senhora é o maior ícone, tá certo? De liberdade e de vontade equilibrada, sana. Vamos avante? Vamos para agora os atos humanos. Os atos humanos. Vimos a divisão da moral, natural e sobrenatural. Os atos humanos, os nossos atos, são objeto da moralidade, os atos humanos. Isto é, os atos que o homem exerce, conhecendo o que faz, querendo fazer o que faz e sendo livre ao fazer o que faz. Atenção para essas 3 dimensões aqui, tá certo? Então, os atos humanos, vejam, são aqueles que ele, o homem ou o humano, exerce. Veja, com pleno conhecimento o que está fazendo, com a plena vontade, que é o querer, o que está fazendo, e com a plena liberdade do que se faz do que está fazendo. Deu para entender, não é? Filosoficamente falando. Então, está para a alma, viu? Que aquilo está para a inteligência, está para a vontade, está para a liberdade. Os atos humanos que constituem a moral. Uma pessoa idônea, uma pessoa digna, uma pessoa de moral. Aqui no Nordeste a gente chama uma pessoa de vergonha, age assim. O contrário é verdadeiro. Quando você age, né, sem consciência,
quando você age por impulso, não é? Por impulso, sem liberdade e sem a sua vontade. Isso são atos imorais. Imorais. O ato que realiza todas essas condições é imputável a quem o exerce, do que deve dar contas aos homens e a Deus. E aqui é interessante, veja, porque a gente, às vezes, por loucura, isso é loucura, diz, eu não tenho satisfação a dar a ninguém da minha vida. Mentira! Os seus atos, as suas ações, não são apenas os seus atos, as suas ações. Demandam consequências. Demandam, veja, isso, uma lei do retorno. Uma lei do retorno. Tá certo? Por isso que a igreja vai dizer que todo pecado pessoal, não é, se torna também pecado social. Um pecado social. Porque eu convivo em sociedade, eu convivo na coletividade, eu convivo em comunidade. Então, a sua família é uma sociedade, é uma coletividade, é uma comunidade. Os seus atos respingam nas pessoas, não é? As suas ações, vejam, exalas contra ações. Tá bem? Vamos avante. Pode ser o ato humano. Veja, o ato humano pode ser em duas partes. Primeira, interno, que hoje está se chamando de subjetivo, não é? Interno, se ficar simplesmente na lama, ou seja, aqui na alma, e não puder ser visto externamente. Esses são os atos internos, se ficar apenas na alma, que nós chamamos também de coração, não é? Externo, se o exercer alguma faculdade corporal e se manifestar ao exterior. Bem? Então, aquilo que a medicina diz, existem os sintomas para dentro, não é, do indivíduo, da pessoa, e existem os sinais para fora, que as pessoas veem, que as pessoas sentem, não é? Que as pessoas reagem diante da palavra, da minha palavra, diante da minha ação. Existe uma reação, não é? Tá certo? Segundo, bom, se for conforme a lei moral. Mal, se dela for discorde a lei moral. E atenção, viu? A lei moral já foi escrito em nossos corações. Não é? O próprio Antigo Testamento diz isso, o próprio Deus e o próprio Jesus. Todo homem, toda mulher, toda pessoa, todo ser humano já nasce com a lei moral escrita em seus corações. Indiferente se por natureza não for nem conforme, nem discorde. Tá certo? Então, o que é a indiferença? É o que não se coadunam, veja, que não se encaixa, que não tem comunhão e harmonia nem com uma coisa, nem com a outra, nem com o bom, conforme a lei moral, e nem com o mal, que é discorde a lei moral. É indiferente. Muitas vezes a gente diz assim para as pessoas, pensando que a gente está elogiando-as, não é? Fulano nem é carne, nem é peixe. Ou seja, fulano é indiferente. Isso não é um elogio, não é? Porque fulano não tem inteligência, você está dizendo isso. Fulano não tem vontade, fulano não tem liberdade. Então, ele está sendo, veja, uma massa de modelar, não é? De se manipular apenas.
fulano não tem identidade. Não tem identidade. É terrível isso. E a gente pensa que está fazendo elogio às pessoas, né? Fulano nem é carne, nem é peixe, como se fulano fosse dócil, manso, um cordeiro, bonzinho, boazinha. Não. Está sendo indiferente. Tá certo? Vamos para a norma da moralidade. Qual é a norma da moralidade? Norma da moralidade é a regra se um ato humano é moral ou não. Veja, vamos ver aqui. Primeiro, regra remota é a lei. Primeira coisa, não é? A regra primária e remota é a lei, é diante da lei. Regra secundária ou próxima é a consciência. Então, a lei é a regra primária. A regra secundária é a consciência. Então, a lei moral foi escrita dentro do nosso coração e nós temos a ciência, a consciência dessa lei moral que foi escrita por Deus em nosso coração e agimos de acordo com esta lei. Certo? Agimos. Vamos agora para a lei em si, tá certo? A lei é o ordenamento da razão ao bem comum, promulgado por quem está encarregado da comunidade. Primeira coisa, essa lei que foi escrita em nosso coração, veja, sob a nossa plena consciência, é para o bem comum, é para o bem de todos. Não é apenas para o meu bem, tá certo? A minha excelência, mas é para o bem de todos. É interessante isto aqui. Vamos lá agora, então. A lei divide-se em divina e humana, consoante vem de Deus ou dos homens. Tá bem? Então, nós temos duas leis, ou dois tipos, né? Vem dos homens e vem de Deus. Vem de Deus primeiro e vem dos homens. Por isso, verificar se a nossa Constituição, a Constituição brasileira ou de cada país, ela é pautada, ela é feita, veja, pelo crivo da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Toda lei, né, para ser lei, tem que ser feita diante dos 10 mandamentos. Os homens fazem as suas leis diante da lei de Deus, da lei divina. A lei divide-se em divina e humana, como vimos. A lei divina subdivide-se em lei eterna, natural, positivo, divina. É interessante isso aqui, não é? A subdivisão da lei divina. Veja, em lei eterna, natural, não é? Positiva e divina a nossa lei. É interessante que os coaches falam, né, de positivo, ter o pensamento positivo, ter foco. Veja, a lei divina é a primeira a pensar de forma positiva, a nos reerguer, a nos restaurar, a nos dar a consciência do melhor de nós. Porque tudo que assenta é positivo, não é? Então fala sempre para o transcendente, o transcendental, para os céus, para a eternidade. Tá certo? Pensamento sempre de melhoramento. E eu costumo dizer que Deus me deu a graça hoje, me oportunizou de ser melhor do que ontem. E me dará amanhã novas oportunidades de corrigir-me, não é? De ser melhor do que hoje. Tá certo? Existe algo mais positivo do que isso? Então não se deixe enganar.
Só se deixa enganar por esses coaches da vida, não é? Veja que muitas vezes não tem fé, que muitas vezes não é pautado pela lei de Deus, Claro que tem os coaches cristãos, evangélicos, que pegam, não é? Porque o coach foi feito para curar e para libertar, tá bem? Mas tem que ser tudo pautado pela lei de Deus, pela lei divina. Senão não tem durabilidade, não tem longevidade, não tem eternidade, não expressa aquilo que eles pregam. A lei eterna é o ordenamento de Deus que, veja, estatue, se conserve a ordem natural e proíbe que a perturbem. Em outros termos, é a regra querida por Deus para dirigir Ele todas as coisas ao fim próprio de cada uma delas. Essa foi a necessidade. Depois de meses de caminhada, não é? Deus tecer a sua lei para o seu povo, o povo no deserto, né? Que nós chamamos dos 10 mandamentos. Ou seja, 8 mandamentos ali veio do natural, daquilo que o povo estava vivendo ao contrário, não é? Não pecar contra a castidade, o povo estava pecando o tempo todo. Veja, não matar, o povo estava se matando o tempo todo. Não roubar, o povo estava se roubando o tempo todo. Certo? Não cobiçar as coisas alheias, o povo estava cobiçando o tempo todo. Não é? Adultério, também o povo estava fazendo. Então, diante daquilo, Deus desce a sua lei, né? E a lei é divina para todos. Da lei eterna derivam todas as leis e qualquer lei que lhe seja contrária não tem força de lei, ou melhor, não obriga em consciência por ser contrária ao que Deus quer. Isso é bastante, não é? Favorável a nós. Muito mesmo, não é? Porque, veja, a lei eterna que está no coração de Deus também depende dos nossos esforços. E a mesma nos dá forças para cumpri-las, não é? Nos dá força. Entra no natural para nos elevarmos ao sobrenatural. A lei natural é a mesma lei eterna, conquanto conhecida pela criatura racional, não é? Como vimos aqui. Está impressa por Deus no coração do homem para dirigi-lo ao seu fim, dele, homem. E por isso todo homem sente o dever de conformar com ele, com a lei natural, as próprias ações. Isso é muito interessante, porque aqui, né, é a síntese, é o resumo, né? Se une a lei natural à lei divina. E a lei divina se coaduna, não é? Se manifesta na lei natural. Quando temos esta consciência, a inteligência, a vontade e a liberdade. A lei natural é universal, imposta a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Por isso que é universal, é para todos. Ninguém está fora desta dinâmica, não é? Ninguém está excluído desta dinâmica. Ela também é imutável. Veja, não sujeita a mudanças nem a dispensas. Aqui não existem as brechas da lei, as cláusulas da lei. Não é? Nenhum homem pode mexer, pode mudar, pode encontrar brechas para suas tendências, suas malícias, o seu bel prazer, para se favorecer, como falam assim os advogados, né? Para os amigos, as benesses da lei, os favores da lei, para os inimigos, os rigores da lei. Não, a lei é justa e é para todos. Veja
Por lei positiva divina, entende-se as leis e os preceitos dados por Deus ao homem, em ordem ao próprio fim. Conhece-se pela revelação. Então, a lei foi nos dada não para para manipulá-la, mas a lei foi nos dada para nos conduzir. A nos conduzir a um fim. E com este fim a eternidade. Com este fim, não é Deus. Com este fim os céus. A nossa salvação. A lei positiva divide-se em primitiva, mosaica e cristã. Vamos ver a primitiva, dada por Deus a Adão e aos patriarcas. Por exemplo, a lei da circuncisão, a lei primitiva. Mosaica, dada por Deus a Moisés e compreendia as leis morais, as leis cerimoniais e as leis civis. Está ali dentro dos 10 mandamentos. As leis morais, cerimoniais de culto e as leis civis, veja, de fato, de convivência. Vamos lá, não é? A lei humana é a que provém da autoridade humana e pode ser eclesiástica ou civil. A Constituição, Código de Direito Penal e tantas outras, não é? Eclesiástica, Código de Direito Canônico, não é? Aquilo que rege civilmente e administrativamente para o bem comum, para o bem de todos. Vamos ver aqui agora quantos minutos estamos, 41. Vamos ver agora, não é, rapidinho, a consciência. Norma próxima da moralidade é a consciência, que é o juízo prático da reta razão sobre a bondade ou malícia, lícito ou ilícito de uma ação já feita. Não é? Reta ou errônea, se o juízo corresponde ou não à verdade, à consciência. A consciência errônea pode ser escrupulosa, se por vãos motivos julga ilícito ou grave o que é lícito ou, veja, venial, não é? Que vem de vênia, apenas, leve. Laxa, a consciência pode ser laxa, não é? Relaxada, plástica. Veja, se por motivos leves julga lícito o que não é, ou julga venial o que é mortal. É uma fé relaxada. Não é? Pode ser também uma consciência, aliás, farisaica. Se faz muito caso das coisas de pouca monta e não dá apreço aos preceitos graves da lei. Pode ser também uma consciência certa, quando, sem razoável temor de se enganar, afirma que uma ação é lícita ou ilícita. A consciência pode ser também duvidosa, quando hesita, porque tanto se vale de motivos para dizer que a ação é lícita, quanto para dizer que é ilícita. A consciência pode ser provável, quando o juízo sobre lícito ou ilícito de uma ação é fundado em motivos graves, não tais, porém, que excluam o temor posto. Também a consciência pode ser perplexa, quando entre dois preceitos a serem observados ao mesmo tempo não sabe como regular-se, não é? O camarada fica atordoado, confuso, com pensamentos turvos diante de dois princípios legais. Vamos agora para a moralidade de um ato. E aqui a gente termina a aula para entrar. Essa aula foi como introdução da segunda parte, a moral cristã. Moralidade de um ato. Primeiro, para se julgar
da moralidade de um ato, convém atender 3 critérios: ao objeto acerca do qual a ação vesa, não é? A ação se dirige, a ação é aplicada, o objeto. Segundo, as circunstâncias de pessoas, de lugar, de tempo, etc., que o acompanham, não é? Terceiro, ao fim com que se opera, que pode tornar má uma ação boa em si, certo? Depende muito ao fim. Aqui os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins, não tem sentido para o crivo desta lei, para analisarmos a moralidade de um ato. Tem que passar por esses 3 critérios: de objeto, não é? Que termina a ação, não é? As circunstâncias de tempo, de pessoa e de lugar, veja, e ao fim, para que se dirige. A ação boa, que pode em si também se tornar má. Tá certo? Então, terminamos aqui esta primeira aula, a introdução da moral cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Quando voltarmos, já vamos voltar com o primeiro mandamento da lei de Deus.